Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre as correções de tarefas nas aulas online. Esta pergunta foi feita pela Daisy, que é aluna do meu curso Aprenda a Dar Aulas Online. Nós temos basicamente dois tipos de tarefas. É claro que você pode pedir como lição de casa várias atividades diferentes, mas basicamente são duas: os exercícios que os alunos fazem de completar, ligar, e as produções escritas, que são mais livres. Esses exercícios de completar ou de ligar, eu passo para os alunos exercícios que estão na internet e que você corrige simplesmente apertando um botão. E aí, se o aluno tem alguma dúvida do porquê ele errou alguma coisa, por exemplo, ele pode perguntar para mim depois. Quando eu passo exercícios que estão no Word, por exemplo, para eles completarem, eu passo um outro arquivo com as respostas para que eles mesmos corrijam. Isso faz com que o aluno seja mais autônomo, mais independente, e isso ajuda bastante na aprendizagem. Entretanto, nós temos também as produções escritas, e essas você vai ter que corrigir de alguma forma. É importante que o professor corrija. Existem corretores na internet, mas não é a mesma coisa, né? O corretor, ele vai corrigir de uma forma geral um pouco mais a ortografia, algumas outras coisas, mas ele não vai entender o contexto porque é uma máquina. Ele não vai corrigir o sentido muitas vezes da produção escrita, então é interessante que o professor corrija. Mas como fazer? Corrigir durante a aula junto com o aluno ou corrigir antes? Quando você corrige antes, você sabe que toma sempre bastante tempo. Eu costumo dizer que existem 3 momentos em uma aula. E o professor ele deve cobrar por esses 3 momentos. Antes da aula, ou seja, a preparação. Durante a aula em si. E depois da aula, a correção. Preparação, aula, correção. Então, é um conjunto de trabalho do professor. O professor precisa cobrar por isso. Por isso, o professor precisa cobrar. Quando ele cobra, quando ele formula o preço dele, ele precisa pensar nos 3 momentos. E ele pode sim perfeitamente explicar ao aluno isso. Porque muitas vezes o aluno ele trabalha com outras coisas e ele não percebe isso. No trabalho dele, ele vai ao trabalho e ele trabalha naquele momento. Ele não leva trabalho para casa, então ele não entende que o professor tem esses 3 momentos. Todo professor tem esses 3 momentos, se ele fizer o trabalho completo. O que é possível fazer? É possível também cobrar à parte as correções. Eu já vi várias escolas online fazendo isso. Inclusive, várias escolas online que a gente encontra pela internet, que dão aulas de inglês, aulas avulsas, elas cobram à parte a correção. Aquela aula avulsa, que muitas vezes é um pouco mais barata, é só a aula. Não tem nem preparação e nem mesmo correção, porque eles seguem, eu já experimentei inclusive para falar, eles seguem às vezes, não é todo mundo que faz isso, mas eu já vi isso acontecer, seguem um PDF e aquele PDF é seguido à risca, então não existe uma preparação, é sempre aquilo. Também não existe correção, a correção é cobrada à parte. Então, se você faz uma aula voltada para o seu aluno, uma aula mais personalizada, você vai explicar para o seu aluno que você faz as 3 partes: preparação, aula e correção. O que você pode fazer se o aluno quer pagar um pouco menos e você pode perfeitamente cobrar à parte a correção. Então, você faz a preparação e a aula. A preparação precisa existir, porque senão a aula não tem uma qualidade tão boa. É claro que você precisa explicar ao seu aluno a importância da escrita, a importância da produção escrita, porque nós vivemos em um mundo no qual nós escrevemos muito, nós escrevemos mais do que no passado. Nós escrevemos na internet, nas redes sociais, blogs, nós escrevemos e-mails, nós escrevemos mensagens o tempo inteiro. Então, se o aluno ele aprende um idioma principalmente para trabalhar, ele vai escrever e-mails no trabalho dele, ele vai escrever mensagens. Então, é muito importante que ele trabalhe todas as competências, inclusive a escrita. Mas mesmo assim você pode cobrar à parte e ele paga
quando ele fizer essa produção escrita, que pode não ser toda a aula, pode não ser toda semana. E respondendo a pergunta da Daisy, se corrigir durante a aula ou antes da aula, eu geralmente corrijo antes da aula. Muitas vezes eu faço uma correção mais interativa. O que seria essa correção mais interativa? Eu marco aquilo que o aluno deveria mudar, eu mando para o aluno, ele faz as mudanças, depois ele me manda de novo e eu faço uma outra correção. Porque assim o aluno não pega aquilo corrigido, né? Muitas vezes o professor corrige tudo bonitinho e aí o aluno pega aquilo, guarda e nunca mais vê aquele trabalho que ele fez. Então ele não vai aprender com os erros. Os erros são naturais, mas nós precisamos aprender com eles. E se o aluno guarda aquilo e não olha mais, ele não vai aprender. Então essa correção interativa faz com que o aluno trabalhe um pouco mais. Porém, né, você pode sim corrigir junto com o aluno em alguns momentos. Eu não indicaria fazer isso em todas as aulas e nem pegar uma aula inteira para fazer isso. Mas você pode sim pegar um pedacinho de alguma aula e corrigir junto com o aluno. Desde que seja uma correção mais interativa também. Desde que você não corrija tudo sozinho e mostre para o aluno e o aluno fique vendo. Você pergunte a ele: como nós poderíamos mudar esta parte? Aqui, o que você acha que faltou? O que você acha que está errado? E o aluno vai corrigindo junto com você. Coloque aqui nos comentários como você faz. Você corrige antes, você corrige junto com o aluno. Quais são as experiências que você teve? Você cobra a parte? Você pensa nas 3 etapas quando você faz o seu preço? Vamos começar uma discussão aqui embaixo para trocar ideias. E não esqueça de curtir o vídeo, compartilhá-lo e fazer a inscrição no canal. A sua inscrição é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!